Olá, boa noite. Aguardando as pessoas entrarem aqui para a gente iniciar. Olá. Boa noite. Essa noite, então, a gente vai falar sobre o que estudar com as crianças pequenas, né? Muita gente tem me procurado sem saber o que trabalhar, o que fazer, por onde começar. Então, eu resolvi fazer essa live hoje para que a gente possa mostrar, dar um caminho aí para as mães, né? Clarear talvez até para alguns educadores o que a criança precisa para cada idade. Então, hoje a gente vai falar isso e eu vou mostrar para vocês, eu prometo para vocês que eu vou mostrar como que eu aprendi e mostrar também o que se espera desenvolver em cada etapa, né? Então, o que cada criança em cada idade precisa desenvolver. Mas, eu quero aqui antes falar com vocês, primeiro de tudo, o meu áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aí no chat pra mim se tá tudo ok. Se eu posso continuar. Tudo ok, né? Então tá bom. Olha só. Tá, né, Tati? Obrigada, Tati. Olha só. Então a gente vai mostrar, eu quero mostrar aqui pra vocês hoje o que cada criança precisa desenvolver em cada etapa, né? Mas antes eu preciso falar com vocês que cada criança é única, né? Que mesmo tendo essa estatística, esse currículo, do que a criança precisa para em cada idade, né? A gente precisa saber que a criança é única, umas vão desenvolver conforme precisa, outras vão desenvolver mais rápido, outras vão ser um pouquinho mais lenta, mas que está dentro do tempo dela. O que a gente precisa entender é que a gente precisa obedecer o tempo de cada criança, né? O seu filho precisa aprender aquilo que ele ainda não sabe. Então, não adianta ele ter lá 6 anos, eu querer ensinar ele a ler, se ele ainda não tem uma coordenação motora boa, se ele ainda não entendeu o processo das vogais, das consoantes. Então, a gente precisa respeitar essa etapa e não levar ano a ano, né? A criança completou 3 anos, precisa disso, 4 anos, precisa disso. Mas aqui hoje eu vou mostrar para vocês um caminho que a gente precisa seguir, mas sem pensar muito na idade da criança, tá bom? Esse rótulo é um pouco difícil de tirar, né? Porque a gente aprendeu assim. As escolas trabalham assim, né? Por ano de escolaridade, por ano de idade da criança. Então, a gente aprendeu assim e a gente vai levando, mas a gente precisa tirar esse conceito e colocar na nossa cabeça que a nossa criança, o nosso aluno, o nosso filho precisa daquilo que ele ainda não sabe, né? E não seguir um currículo porque ele tem tantos anos e naquela idade ele precisa disso. Se a gente voltar um pouco, a gente vai ter um avanço lá na frente muito maior que se eu só continuar e causando cada vez mais frustrações na criança. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, né? Que a criança é única e vamos obedecer ao tempo dela, tá bom? Sobre o tempo de estudo, né? Às vezes as pessoas ficam, quanto tempo de estudo? Eu preciso ficar 4 horas estudando com meu filho dentro de casa? Não. Esse livro aqui, foi até um livro que eu coloquei uma mensagem ontem sobre as crianças serem esponjas, né? Então, quanto mais a gente oferece à criança, ensina a criança, mais ela fica embebecida, né? Mais ela absorve para dentro dela. Mas se você espremer uma esponja seca, ela não sai nada. Então, é preciso sim tá ensinando as crianças. E a Susan, que é quem escreveu esse livro, ela e outras pessoas aqui, mas a Susan, ela diz que o estudo tem que começar ali para a criança
a menorzinha, né, de uns 2 anos, 3 anos, com 10 minutos para cada matéria e até chegar aos 5 anos, uns 30 minutos. A minha experiência é a seguinte: quanto menor, menos tempo eu vou ficar nos estudos. Mas tem dia que eu vou conseguir estudar mais que isso. Então, a gente tem que levar em consideração a empolgação da criança no dia, né? Agora, se a criança nunca está empolgada, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu tenho que parar e voltar e ver o que eu estou fazendo de errado, se eu não estou criando um ambiente legal, se eu não estou motivando a criança. Então, é sempre assim, nossa, hoje tem um material bom demais, hoje nós vamos aprender a fazer um quadrado que vai ser muito legal, vai dar para a gente brincar com um monte de coisas depois. Então, assim, a gente tem que criar essa expectativa na criança para que ela crie o prazer e queira estudar. Então, tem dias que eu estudo menos, tem dias que eu estudo mais, depende muito da criança, mas é em torno disso, de 10 a 30 minutos por disciplina, tá bom? Esse tempo, né, você fala que é pouco, né? Às vezes você acha que é pouco, mas não é, viu, gente? Se você for parar para pensar dentro da escola, eles ficam 4 horas, mas vamos fazer uma fila até que chega, arruma o material, para pro lanche, a professora vai dar atenção para vários alunos, né? Então, você vai observar que se você trabalhar meia hora por dia com a criança, muitas das vezes vai ser mais do que o tempo que ela ficou na escola, porque vai ser uma dedicação exclusiva, vai ser um tempo mais valioso e proveitoso, tá bom? Outra coisa, então, tá aí um segundo ponto, que é o tempo de estudo. O outro ponto, então, é sobre a rotina. Nós precisamos criar uma rotina dentro de casa para que as crianças saibam a hora que ela vai estudar. Eu tenho tido algumas reclamações assim, meu filho não quer estudar, não está motivado, mas aí eu pergunto, você está criando, né, essa expectativa que o ensino vai ser legal, o dever vai ser legal e tem feito que o dever seja legal mesmo? E outra coisa, a criança sabe a hora que ela vai ter que estudar, e aqui eu não estou falando hora marcada não, nas 9 horas ou às 13 horas, não. É a ordem das coisas. Por exemplo, a criança vai acordar, escovar os dentes, arrumar a cama, tomar um café e vai estudar. Então, observem que eu falei a ordem e não o horário certo, né? Às 9 horas a criança vai estudar. Não, a gente não marcou hora, mas sim a ordem de que as coisas vão acontecer. E a criança isso é preciso. Nós temos a mania de não conversar com as crianças e falar o que vai acontecer, né? Simplesmente taca lá, agora é hora disso. Agora é hora disso, faz isso, faz aquilo outro. E não explica o porquê, como vai acontecer, nada disso. Só um minutinho, gente. João Francisco, dá licença, filho. Dá licença, passa aqui. Aí, pessoal, então, a gente tem essa mania de não falar para as crianças o que vai acontecer e o porquê está acontecendo. Então, essa rotina, essa ordem, é preciso que a gente coloque ela, tá bom? Veja aí na sua casa como é que vai funcionar melhor e aplica aí na sua casa. Aqui eu estudo com eles na parte da tarde, eles sabem que eu vou para a escola e aí então eu trabalho com eles na parte da tarde. Isso, colocar uma rotina, é isso mesmo, é preciso colocar rotina, só que as pessoas confundem a rotina com hora, e não é hora, é ordem das coisas, tá? É preciso conversar com as crianças para que elas entendam o porquê e o que vai acontecer, tá bom? Na hora de estudar, eu costumo... Então, eu estudo aqui em casa geralmente à tarde, quando eu tenho que ter alguma mudança aqui, eu converso com as crianças e estudo de manhã, mas a maioria das vezes é sempre à tarde, ali depois das 3 horas. Então, antes do estudo eu converso com elas, a gente troca uma ideia, às vezes lê um livro, para depois ir para o lápis e papel. Às vezes nem para o lápis e papel a gente não vai, tá bom? Então, aí eu já falei, acho que estou indo para o quarto ponto, né?
O quarto ponto, antes de falar o que cada criança precisa em cada ano de escola, em cada ano, que eu quero colocar aqui. O ano passado eu tive uma experiência sobre o material, né? O material que eu devo trabalhar. Eu trabalhei como trabalho em escola e dava aula e tinha muitos materiais, né? Muitas folhas que eu trabalhava na escola para reforço, isso e aquilo outro. Eu peguei esse material e fui montando um plano para o João Francisco e para o Gabriel. O que eu percebi? Que não funcionou muito bem, porque parece que ficou meio picado, sabe? Então, o meu conselho, eu vi que é que vocês trabalhem uma apostila que tenha início, meio e fim, tá? Eu vi que depois que eu trabalhei assim, meu tempo... Eu economizei tempo, né? Que o tempo hoje é precioso para nós. E o estudo com eles rendeu mais. Então, eu na internet aqui tem muitos materiais. Vocês também podem me chamar aqui no direct que eu dou algumas indicações para vocês. E mostro também aqui no Story. Eu estou sempre mostrando aqui no Instagram. Eu estou sempre mostrando os materiais que eu trabalho com os meninos. Então, hoje eu trabalho apostilas com os meninos, com início, meio e fim, porque além de me economizar tempo, eu vi que fez mais sentido e que eles gostaram mais, foi mais divertido e o aprendizado rendeu mais, tá bom? Tudo bem até aqui? Tô me fazendo entender, vocês estão entendendo bem, tá tranquilo? Qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat que aí eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, a gente colocou alguns pontos que a gente deve observar, né? O filho é único, o material, o tempo de estudo. E então agora a gente vai falar o que a criança precisa em cada ano dela, tá bom? Antes dos 2 anos, então a gente vai falar assim de quando ela nasce até inteirar os 2 anos, o que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos oferecer a oportunidade para a criança para que ela desenvolva a linguagem. Então, como assim? O que eu preciso fazer? Eu preciso ler muito para a criança, mesmo sendo bebezinha, mesmo sendo pequenininha, cantar com ela, né? Essas músicas infantis, cantar com ela. Não estou falando para vocês colocar elas no celular para ouvir, não, tá bom? Então, cantar junto com elas, conversar bastante com a criança é preciso, tá bom? Nem eu falei, vamos tirar da nossa cabeça que a gente não precisa explicar as coisas para as crianças. Nós precisamos explicar, assim, o que está acontecendo, por que está acontecendo e como está acontecendo. Mesmo para as crianças menorzinhas de um ano e meio, a gente precisa explicar o que está acontecendo. A gente subestima as crianças. Elas entendem muito bem as coisas, tá bom? Dentro do limite delas ali, mas elas entendem e a gente precisa estar contando isso para ela. Então, conversar bastante com ela, contar histórias, né? A criança nessa idade adora contar, que a gente conta história e reconte várias vezes a mesma história. Isso faz parte do aprendizado, viu? A criança, quando ela gosta ali do Chapeuzinho Vermelho, é Chapeuzinho Vermelho durante 3 meses, isso contando 3 vezes no dia. E tá normal, é isso mesmo, isso faz parte do aprendizado, tá bom? Descrever as coisas que tá acontecendo, né? Então, mais uma vez, a gente precisa contar o que tá acontecendo aqui agora nesse ambiente, o que tem aqui. Então, a gente precisa contar para as crianças o que tá acontecendo. Desligue a TV. Para quem ainda não viu, eu fiz uma live com o Dr. Tiago, tá aqui eu acho que tá aqui, deve estar no meu destaques de live, sobre os eletrônicos. Vocês precisam ver essa live, ver o quanto os eletrônicos é prejudicial para as crianças, quanto atrapalha nos estudos, quanto atrapalha no aprendizado das crianças, o quanto atrapalha a criança dormir. Então, assim, é muita coisa que o eletrônico traz de ruim, né? Às vezes traz ali pra gente uns benefícios que a gente descansa um pouquinho, né? A criança acalma, mas depois disso vem muito choro, muita coisa ruim. E vai por mim, a concentração, né, Raquel?
Então, vai por mim, tira os eletrônicos. Depois que eu já contei essa história aqui em outras lives, depois que eu tirei os eletrônicos dos meus meninos, eles viraram outras crianças, né? Então, vale a pena desligar os eletrônicos. Deixe que a criança brinque bastante, né? Criança tem que ser criança, criança tem que brincar, deixa esparramar, né? Decorar. Eu falo que a minha sala é decorada, né? É decorada com brinquedos, né? Eu nunca tive uma sala bonita porque é brinquedo por toda parte. E é isso mesmo, é assim que tem que acontecer. Ó, a doutora Raquel tá colocando aqui, ó, que os eletrônicos traz bruxismo, né, Raquel? É o que tem acontecido muito com as crianças. Então, aí mais uma coisa pra gente prestar atenção e mais um motivo pra gente tirar os eletrônicos, ok? Desde que a criança manipular livros, às vezes a gente compra um livro e fala, não encosta nesse livro porque não pode rasgar, né? Deixa a criança, senta com ela, explica, olha, vamos cuidar do livro, o livro é nosso amigo, ele nos traz muita alegria, muito conhecimento, mas deixa as crianças folhear, deixa a criança mexer com o livro e se isso chegar a acontecer de rasgar, sente com ela e fala, olha meu filho, olha minha filha, rasgou, não tem problema, mas vamos cuidar melhor dos livros para que isso não aconteça. Então, é preciso trabalhar, é preciso dar acesso às crianças desde pequenininha aos livros, ok? E na escrita, então, nós vamos trabalhar a escrita com as crianças antes ali de 2 anos? Vamos trabalhar assim, né, pessoal, bem dando papel para a criança, dando giz de cera para que ela possa rabiscar, para que ela já possa começar a ter esses primeiros contatos em pegar o lápis, o giz de cera, o giz de cera, né? E fazer ali uns rabiscos ali. Isso faz parte, sim, da aprendizagem e vai ajudar lá na frente, ok? Outra coisa que eu ia falar aqui... tinta também, a criança pode trabalhar, aquela tinta que não dá alergia, né? Tudo pode trabalhar, deve trabalhar antes de inteirar os 2 anos. E vai mostrando com ela devagarzinho como pega o lápis. Claro que a gente não vai forçar a criança a pegar no lápis corretamente antes dos 2 anos, mas vai mostrando devagarzinho, não, segura assim. Aí deixa, né, ela fazer então do jeito dela, mas é bom a gente ir ensinando, ok? Na matemática, antes dos 2 anos, a gente vai trabalhar como a matemática? Olha aqui as mãozinhas, quantas mãozinhas a mamãe tem? 1, 2, 2 mãozinhas. Vamos contar quantos dedinhos a criança tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedinhos. Então, é dessa forma que a gente trabalha a matemática. Vejam que é tudo muito lúdico, né? E isso vai fazer a diferença lá na frente. Então, eu posso contar mãos, contar pés, contar dedos, contar brinquedos, orelha, né? O olhinho, quantas bocas. Então, essa é a matemática que a gente vai trabalhar com a criança antes de 2 anos. E aí? Ficou bem entendida aqui com a criança de 2 anos, antes de 2 anos, né? Pra gente entrar aí pra criança de 2 anos, o que a gente vai ter que trabalhar, o que a criança vai ter que saber. Podemos seguir? Vamos lá, o pessoal tá calado. Eu espero que esteja todo mundo entendendo. Então vamos, né, pessoal? Com 2 anos de idade, então, o que a gente vai ter que trabalhar? Continue dando prioridade, então, para leitura, para contação de histórias, com bastante imagem para a criança, conversando, dialogando e ampliando o vocabulário da criança. Então, o vocabulário da criança vai ser novamente trabalhado da mesma forma que a gente trabalhou lá atrás. Contação de histórias, leitura para criança, lendo para criança. Então, dessa forma que a gente vai trabalhar o vocabulário. E se vocês começarem a ler para as crianças, a começar a cantar musiquinhas com elas, vocês vão ver o tanto que elas vão evoluir, vão começar a conversar e descobrir novas palavras, né? Então, é incrível como isso acontece. Algumas atividades e brincadeiras que a gente pode fazer, então, brincadeiras de encaixe, né? Eu trouxe alguns aqui. Não é esse pequenininho de encaixe, é um maior,
particularmente, Patrícia Daniele, não gosto daqueles brinquedos barulhentos demais. Eu gosto desses brinquedos de encaixe muito, bloquinhos, eu gosto desse tipo de brinquedo. Tipo esse aqui, o Sou Batata, né? Onde a criança vai desmontar e montar de várias formas que ela queira. Então, eu gosto desse tipo de brinquedo, tá bom? Carrinhos, bonecas, eu gosto muito desses brinquedos para criança. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Brinquedos de encaixe, empilhamento, massinha. Eu trouxe a massinha aqui. Opa! Claro que com 2 anos é preciso a gente ficar um pouquinho por perto, né? Então, eu trouxe a massinha. A gente brinca muito de fazer cobrinha. A gente vai trabalhando, coordenação motora. A criança vai fazer na mesa, assim. Então, ajuda bastante trabalhar massinha, encaixe, empilhamento, pintura, tinta, né? Brincar no parquinho, na pracinha do bairro, no clube. Essas coisas são muito importantes. Brincar no parquinho, que vai desenvolvendo a coordenação motora, vai criando força nas pernas, vai criando força nos braços, nas mãos, e isso ajuda demais a criança lá, quando chegar na alfabetização, que ela for ter que escrever e pegar no lápis para valer, tá bom? Trabalhar cores e formas geométricas. Eu vou deixar para mostrar ali na frente, mas também vale, a atividade que eu vou mostrar na frente também vale para 2 anos. Então, mais uma vez aqui, eu gosto desses bloquinhos. Então, tem o círculo, aí tem o círculo das várias cores. Com 2 anos a gente já pode trabalhar o quadrado, o retângulo, também das várias formas. Isso é de madeira, dá para trabalhar empilhando. Então, dá para a criança trabalhar de várias formas e eu gosto bastante assim, tá bom? Ok? Então, esse é o que a gente deve fazer com 2 anos. Tá certo? Matemática que eu não coloquei aqui, mas matemática também é a mesma coisa, né? Trabalhar cores, formas geométricas e contar com a criança as coisas, né? Os brinquedos, as mãozinhas, continua também da mesma forma, tá bom? Agora, nos 3 anos, a gente já começa, a coisa começa a ficar um pouco mais séria, mas sem muita cobrança, tá bom? É um sério assim, meio que não é tão sério, mas que a gente já inicia aqui as vogais, né? As letras e os seus sons. Então, as atividades aqui tem que ser atividades que favoreçam a coordenação motora. A gente vai agora começar a trabalhar mais firme nessa coordenação motora, na musculatura da mão, para que já comece, então, a escrita aí logo. O que nós vamos trabalhar? A massinha novamente, né? Então, massinha. Sempre tem um pote grande de massinha em casa, tá? Lá na frente a gente pode trabalhar a massinha fazendo letras, formando palavras. Então, a massinha vai nos acompanhar. Sempre tem a massinha por perto. Eu fiz com esse, eu vou começar por esse, que também dá para você trabalhar com 2 anos. Eu fiz no Word, imprimi, colori aqui com giz de cera, e aí peguei todos os meus pregadores do varal e pintei cada um de uma cor. Não foi eu que pintei, foi os próprios meninos que pintaram, coloquei eles para pintar. E aí, trabalhando pinça, pinça vai fortalecendo o músculo aqui, que é o músculo que a criança precisa para poder escrever. Então, essa é uma atividade muito bacana. Então, ele tinha que ir aqui, colocar os prendedores nas cores certas. E nisso eu vou trabalhando cores, né? Rosa, azul. Aí eu brincava com ele assim, olha, não pode colocar o rosa no preto, porque senão leva choque. E aí a gente brincava. Ele sabia que não levava choque, mas é uma brincadeira nossa. E aí ele tinha que colocar todos os pregadores em cada cor. Então essa é uma brincadeira muito bacana. Essa aqui também eu fiz também no Word, imprimi, né? Fiz uns palitinhos aqui. Eles mesmo, tá? Envolva as crianças. Lembra que lá atrás a gente colocou para envolver as crianças? É isso que a gente precisa, envolver as crianças nas atividades. Então,
eles pintaram os palitinhos e aí aonde tinha palitinho amarelo no amarelo, o vermelho no vermelho, e aí eles iam montando, aí eles vão percebendo, tá vendo? A sequência, o jeito que tá. É uma atividade muito bacana também, que a criança de 3 anos faz super bem. Essas folhas, eu acho que chama colossete, né? Tipo uma A4, eu parti no meio, aí o que eu fazia? Eu colocava, por exemplo, umas deitadinhas assim, na horizontal, outras na vertical, e aí eu dava as mesmas cores pro João Gabriel, pros meninos, e eles tinham que colocar na mesma ordem e a mesma cor, fazer igual eu tinha feito. Então, isso tudo, além das cores, eu vou trabalhando ordem, vou trabalhando muita coisa importante. Isso tudo com 3 anos, tá bom? Deixa eu voltar aqui no meu... Memorização de pequenos poemas. Então, com 3 anos também eu já posso começar a trabalhar com a criança alguns poeminhas e a memorização deles. Isso ajuda muito no cognitivo, ok? Da criança. Então, a gente precisa trabalhar já a memorização de alguns pequenos poemas ali de 2, 3 linhas no máximo. A gente já trabalha com as crianças, tá bom? E explorar a natureza. Então, brincar ali na árvore, subir, descer a árvore, né? Mostrar, olha, a árvore tem as árvores frutíferas, árvores de flores, mostra o caule. Então, use a natureza a seu favor, já vá conversando com a criança sobre isso, tá bom? Então, isso tudo é com 3 anos. E aqui, além disso tudo que a gente trabalhou aqui já para a coordenação motora, né, para o cognitivo, então a gente vai começar a mostrar para a criança com 3 anos as letras e os seus sons, né? A gente começa com 3 anos, a gente vai trabalhar as vogais, apresentar o A, E, I, O, U para a criança, o som das vogais e mostrar figuras de objetos, de coisas, que começa então com as vogais, né? Uma figura de uva, então a criança tem que saber que aquela figura que uva começa com a letra U. E tem uma atividade que eu gosto muito, que ela vem várias figuras, onde a criança vai colorir somente aquela se eu estou trabalhando na letra A, então ela vai colorir todas as figuras que começam com a letra A. Isso tudo é com 3 anos, pessoal. Eu trabalhei desse jeito com o Gabriel deu super certo. E com 3 anos, já assim, mais no finalzinho, ele já estava lendo encontros vocálicos. Então, eu posso trabalhar encontros vocálicos já nessa idade. Oi, eu, ai, oi. E na última live eu ensinei um pouco sobre como trabalhar a conscientização dessas palavras em frases, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha lá para vocês verem, então, como que faz. E em matemática, então, em português, aí a gente vai trabalhar, em linguística, a gente vai trabalhar, então, as vogais e os sons e os encontros vocálicos. Já em matemática, nós vamos trabalhar números, suas quantidades e sequências de 0 a 10. Uma atividade que eu fiz e gostei muito, eu fiz essa aranha de EVA. E tá bem apagadinho, mas dá para vocês verem. Para cada um eu coloquei um número e aí meus prendedores foram de novo. Ó, sempre trabalhando pinça, musculatura da mão, tudo. Então, para cada número, então ele tinha que colocar 3, então 3 prendedores. E assim ele foi adquirindo conhecimento, ele sabe as quantidades, assim, o que representa cada número, assim, muito bem. O Gabriel desenvolveu muito e eu trabalhei com ele dessa forma, tá bom? Então, é isso. Hoje, a minha live, pelo visto, vai passar dos 30 minutos que eu propus fazer, né? Umas lives mais rápidas para que fosse mais fácil para vocês estarem assistindo, mas é muito conteúdo, eu deveria ter separado ela aqui, mas vamos lá, eu vou continuar e depois eu faço ela novamente separado por ano, tá bom? Para ficar mais fácil aí de vocês estarem estudando. Mas hoje a gente vai estender um pouquinho aqui.
Com 4 anos, então, nós vamos iniciar as consoantes e os seus sons. Com 3 anos a gente trabalhou as vogais, agora com 4 anos a gente vai trabalhar as consoantes e os sons das consoantes e a atividade da mesma forma, né? Uma atividade que eu gosto muito é uma atividade onde tem várias figuras e a criança vai ter que identificar quais as figuras que iniciam com, por exemplo, a letra M, né? Mato, mola, macaco, e ela vai colorir então essas figuras então que começa com cada letra, tá bom? Na matemática, continue trabalhando então os números, suas quantidades e sequências, ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º, tamanho, grande, pequeno. Atividade de consciência fonológica, hoje eu não estou com o livro aqui, mas eu indico a vocês adquirirem o livro Consciência Fonológica para Crianças Pequenas. É excelente o livro, me ajudou muito, eu vou deixar salva, viu? Me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então, Consciência Fonológica para Crianças Pequenas. A consciência fonológica, ela é essencial a gente trabalhar com as crianças para que elas tenham um aprendizado melhor, ok? Leituras diárias, observem que a leitura começa desde lá a criança lá no ventre. Nós vamos sempre trabalhar com a leitura e vamos sempre deixar livros disponíveis para as crianças. Essa aí é uma das coisas que vai ser fixa na nossa vida, né? Leitura diária com as crianças e dar acesso a ela a livros. Lembra, para quem assistiu à última live, eu falei sobre leitura com capítulos. Aqui com 4 anos, a gente já começa então essa leitura com capítulos. Eu vou indicar a vocês mais no finalzinho de 4 anos, porque aqui em casa a leitura com capítulos para o Gabriel, que está com 4 anos e 4 meses, não tem dado certo ainda. Mas a leitura com capítulos para as crianças, né, então mais no finalzinho de 4 anos, 5 anos, dá muito certo. Com o João Francisco já dá muito certo. O que é essa leitura com capítulos? São livros maiores, que tenha capítulos, e cada dia antes de dormir, então, eu leio com ele um capítulo e todo dia a gente conversa sobre esse capítulo, sobre esse livro, sobre os personagens, o que vai acontecer, será? Então, assim, a gente tem um diálogo muito bom, conversa bastante sobre esses capítulos, sobre esses livros com capítulos. Hoje nós estamos lendo as Crônicas de Nárnia e a gente diverte e aprende muito. Então, com 4 anos, mais lá no finalzinho de 4 anos, vocês podem começar a leitura, então, de livros maiores com capítulos, tá bom? E também, eu não mostrei para vocês. Muita gente tem dúvidas, alguns pedagogos aí vão dizer, cada um pensa de um jeito. Eu vou falar com vocês o que eu tenho vivenciado e o que tem dado certo para mim. Eu sempre apresento as 4 letras: caixa alta, minúscula, letra cursiva e letra maiúscula e letra cursiva minúscula. Então, eu sempre mostro e sempre trabalho assim. Tem gente que acha que tem que trabalhar só a caixa alta, porque senão a criança vai ter dificuldade para ler. Mas como a gente vai estar dando acesso a crianças a livros e vamos estar sempre mostrando as 4 letras, eu não tive dificuldade aqui em casa e vejo que quando você não apresenta, a dificuldade é maior. Com experiências de pessoas que já me procuraram para ajudar, porque a criança não reconhecia que esse A cursivo era um A. Para ela era uma outra letra de outro planeta, menos o A. Então, para que isso não aconteça desde o início, né, desde lá os 2 anos, já apresente, já mostre que existe que podemos escrever o A de várias formas. Já aqui com 4 anos, então, a gente já pode começar também a treinar a caligrafia, né, das vogais, das consoantes. Então, a gente já pode começar, ok? E, então, 4 anos a gente fecha aqui. E vamos, então, para o último, que é os 5 anos, que hoje a gente vai falar, então, da criança da hora que nasce até os 5 anos, com o que a gente precisa trabalhar, o que a gente vai trabalhar aí com elas.
Então, com 5 anos, aqui é possível que algumas crianças já estejam lendo palavras, frases e até mesmo alguns livros aí, como eu gosto muito dos livros da Sônia Junqueira para a criança que está aprendendo a ler. Então, é possível que a criança já tenha lido. Mas lembra dos pontos que a gente colocou lá na frente? Se a criança não leu até aqui, não preocupe, porque agora é a hora da gente estar trabalhando mais intensamente, com bastante repetição, emoção, motivação para a criança, para que ela aprenda, tá bom? E que ela vai chegar sim a esse ponto, mas dentro do tempo dela. Não vamos esquecer o que o currículo pede, o que as estatísticas contam, vamos esquecer. Lembre que o seu filho é único. Ele vai aprender no tempo dele, ou mais rápido que os outros, ou mais lento, ou dentro do que a estatística fala, dentro do que o currículo pede, tá bom? Então, aqui com 5 anos, a gente vai fazer uma revisão das vogais, só que de uma forma um pouco diferente. A gente vai mostrar, então, que as vogais não... Você lembra que lá com 3 anos a gente falou só mostrou figuras, palavras que iniciam com as vogais? Agora não. Agora a gente vai mostrar palavras que iniciam e terminam, que tenham as vogais no meio. Então, vai mostrar um todo das vogais dentro das palavras, ok? E vamos mostrar também aqui os acentos já com 5 anos. Acento agudo, acento circunflexo, que é o agudo, que é o som aberto, o circunflexo, o som fechado. Então, o tio, né, que não é um acento, mas usa ali o tio, que é um nasal. Então, a gente já trabalha tudo isso, ok? E também vamos fazer, da mesma forma que fez a revisão das vogais, a gente vai fazer a revisão das consoantes, mostrando também que as consoantes podem se juntar às vogais e formar partes, né? A gente fala partes ou sílabas. Aqui a gente vai sempre, eu quero lembrar vocês que a gente vai sempre trabalhar os sons, né? Então, l, a, lá, l, lé. Então, sempre assim, para que a criança assimile melhor o aprendizado. Muita memorização. Agora você pode aumentar um pouquinho o número de linhas das poesias para memorização. Caligrafia também aqui com 5 anos, tá bom? Na matemática, a criança vai aprender somar, subtrair, ordem, formas geométricas, medidas, tamanho, peso, tempo, dinheiro, números até 100, ok? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? É isso que a gente tinha para hoje, tá bom? Eu fiquei de apresentar para vocês, então, o que a gente precisa trabalhar com a criança aí de 0 a 5 anos. Eu espero que eu tenha me feito entender, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me procurar no direct, me mandar uma mensagem que a gente vai conversando aí. E também temos a mentoria gratuita, que o link está lá na minha biografia no Instagram, que você pode preencher o formulário lá. Assim que abrir uma vaguinha aqui na minha agenda, que a escola, que os meninos der um tempinho aqui, a casa der um tempinho, eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp e a gente vai fazer essa mentoria, vamos fazer essa conversa em torno de 40 minutos, onde eu vou tirar as dúvidas de vocês, a gente vai conversar e vai bater um papo bem bacana, tá bom? Então, se você tem interesse nessa mentoria, em conhecer mais, saber mais, faça a sua inscrição, preenche lá o formulário para que a gente possa conversar, tá? E também, manda aí para as amigas, peçam elas para me seguir, me ajuda aí, me sigam lá também no YouTube, tá bom, pessoal? Eu tenho um canal lá no YouTube também, Patrícia Daniele, me sigam lá. E vamos, que nós vamos aí educar essas crianças, ensinar essas crianças da forma correta, como tem que ensinar, e elas vão aí deslanchar e serem grandes pessoas aí nesse nosso mundão, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus,
Ó, beijo no coração e até mais.